Olá, bem-vindos à reflexão dominical da palavra. Neste domingo, celebramos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. De diferentes modos, os dois se deixaram moldar pelo Senhor Jesus e levaram o Evangelho a muitas nações. Também, nesse dia do Papa, rezemos de modo especial pelo Bispo de Roma, sucessor dos apóstolos, que, como Pedro e Paulo, faz uma verdadeira profissão de fé. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, quando Mateus escreve esse evangelho, por volta lá dos anos 80, 85, 90 depois de Cristo, a comunidade cristã, ela enfrentava grandes dificuldades. Olhem só, o templo de Jerusalém havia sido destruído. Muitos cristãos eram expulsos das sinagogas e surgiam divisões internas. É nesse contexto que essa passagem se torna uma poderosa mensagem de esperança. A igreja podia atravessar perseguições, crises, desafios, mas ela permanecia sustentada pela promessa do próprio Cristo. Nenhuma força da morte seria capaz de destruí-la. Então, o evangelho desse domingo, ele nos apresenta um dos momentos mais importantes da vida de Jesus e também, claro, dos seus discípulos. Depois de muito caminhar, ensinar, realizar milagres, Jesus leva os 12 até Cesareia de Filipe, uma cidade marcada pelo culto aos deuses pagãos. Ali havia templos dedicados a diversas divindades e uma grande gruta que era conhecida como a Porta de Hades, símbolo do poder da morte. E é justamente nesse lugar, gente, onde tantas pessoas buscavam sentido para a vida em falsos deuses, que Jesus faz uma pergunta que continua ecoando até os dias de hoje. Quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos respondem que muitos o consideravam um grande profeta, João Batista, Elias ou Jeremias. O povo, gente, admirava Jesus, mas ainda não compreendia plenamente quem ele era. Então Jesus faz a pergunta que transforma todo o coração, que transforma todo o evangelho. Ele diz assim, e vós, quem
dizeis que eu sou? Gente, não basta repetir aquilo que os outros dizem. A fé, ela exige uma resposta pessoal. Cada discípulo precisa descobrir no mais profundo do coração quem é Jesus para a sua vida. Pedro responde em nome de todos, quando ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, não foi apenas uma resposta correta, mas uma profissão de fé. Pedro reconhece que Jesus é o Messias esperado, aquele enviado por Deus para trazer a salvação. Por isso Jesus afirma que essa certeza não nasceu apenas da inteligência humana, mas foi um dom do próprio Pai. A verdadeira fé é sempre um encontro entre a graça de Deus e o coração que se abre para acolhê-la. Simples, né, gente? Em seguida, Jesus muda o nome de Simão para Pedro e lhe confia o quê? Uma missão. Ele diz assim, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Na Bíblia, quando Deus muda o nome de alguém, Ele está também confiando uma nova vocação. Pedro não é escolhido porque é perfeito, gente. Pelo contrário, o Evangelho vai mostrar que ele é impulsivo, que ele é frágil e até, gente, negará Jesus durante a paixão. Isso nos ensina o quê? Que Deus não espera pessoas sem defeitos para realizar sua obra. Ele transforma pessoas frágeis em instrumentos da sua graça. No fundo, porém, todo esse episódio converge para uma única pergunta que continua ecoando na vida de cada discípulo e continua também ecoando em nós hoje, que é: e vós, quem dizeis que eu sou? Gente, no mundo hoje repleto de ídolos modernos que disputam o coração humano, o Evangelho continua nos convidando a reconhecer Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. E, principalmente, a confiar que a igreja permanece firme, não por causa das capacidades humanas, não, mas porque foi edificada sobre a promessa e a fidelidade do Senhor. Gente, se nós guardarmos uma pequena frase desse evangelho ou dessa reflexão, gente, a gente vai viver bem melhor a nossa vida. Então, se vocês gostaram dessa reflexão, curtam e se inscrevam neste canal. Pela intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo, que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo e um bom início de semana a todos.